A pessoa que não tem noção como acontece esse mistério tão grande que é comigo, aqui Jesus dá uma explicação que tem todo o sentido da grandeza da realidade que é a pessoa quando está predestinado a fazer aquilo que Deus quer. Como o caso de Abraão. Abraão, que foi o primeiro, fazia tudo o que Deus queria. E assim também comigo é a mesma coisa. E ele explica, porque até eu nem sei. Eu disse para ele no dia 26 de junho de 1999. Querido mestre, há dentro de mim uma força misteriosa que nem eu sei explicar. Muitos me perguntam como isso acontece. Se eu não ouço a sua voz e nem vejo, não tem como esclarecer esta pergunta que me fazem. Até isso continua sendo um mistério para mim, Senhor. Agora a explicação dele, tudo tem sentido. Preste atenção, ele se compara com o sol. Entra pelas frestas da janela, das paredes, de qualquer morada, a luz do sol. E onde bate, clareia. Contigo acontece o mesmo. Sou eu que faço o mesmo, pois luz eu sou. Onde só o teu coração é que recebe estes raios. Daí então todo o teu corpo passa a ser dominado por mim. Como a corrente elétrica. Tudo ele dá uma comparação. Ninguém vê, mas só sente se tocar nela, recebendo um choque, onde pode até matar. Aí ele diz ao contrário. Já a minha energia é ao contrário. Ela dá força para se ter mais vida e não tirar. Será assim com todos, quando do céu eu estiver descendo. Quem for escolhido jamais morrerá, porque já está com todo o poder de Deus. Meu filho, não há mistério sobre este assunto. Vê que facilidade escreves. De onde tu achas que vêm estas santas palavras? Sou eu, Jesus. Deixe a caneta do teu lado, mande-a a escrever. Aí ele diz outra comparação. Jamais acontecerá porque é matéria, a caneta é matéria. E não espírito. O mesmo acontece contigo. Se eu agora não estiver dentro de ti, o que irá escrever se ele não tivesse? Eu só pego na caneta, eu não sei o que vou escrever. Nada. Seria, meu filho, como uma caneta que sozinha não escreve. Para os críticos, esta explicação não basta. Para os incrédulos, mas para quem me conhece, já sente que sou eu que converso com todos, através dessas escritas, a palavra viva de Deus, onde ultimamente está sendo a mais bem explicada por mim, que nem a Bíblia não explica esse mistério tão grande. Aqui não se refere a julgamento de ninguém, e nem a condenação. Daqui só sai alerta para os momentos que vão se aproximando. Quem não gosta dessas escritas é porque teme, mas quem não deve lê e relê, e cada vez que mais vontade, tem mais vontade, até ao ponto de querer devorar estes livros, teus livros.
Meu filho, veja o poder que tem estas palavras. Através delas, milhares e milhares já se converteram. Através delas, já curou muita gente. Através delas, muitos largaram os seus vícios. Através delas, voltaram a dobrar o joelho para mim. Mas dentro da minha igreja, que é de Pedro, filhos amados, querem falar comigo todos os dias? Então leia as Escrituras. E se faltar mais alguma coisa, leia a palavra viva de Deus, pois estes livros completam o que eu quero, Jesus. É uma explicação que ainda eu continuo dentro de mim. Agora, ultimamente, já fui várias vezes na frente do Santíssimo de joelho. Se é uma resposta para responder o que eu tenho dúvida, ele dá sim ou não. E se é para escrever, não. Agora não. Agora não tem mais, não adianta. Então, numa mensagem ele diz: antes da minha vinda, um tempo só para a minha volta. E essa que eu escrevi, as últimas, não tem mais. Então, quer dizer que próximo está a vinda dele. Os acontecimentos que a gente está vendo é cumprimento da Sagrada Escritura. Mas, ô mestre, quantas pessoas na hora que estavam, mestre, mas como é que o povo vai conhecer o fim do mundo, que está na Bíblia, né? Que é o fim dos tempos, que o mundo não pode ter fim, porque se o mundo tiver fim, você vê como é bem explicado isso aí, né? Se o mundo tiver fim, aonde irei, ele diz, virei para julgar os vivos e os mortos. Onde é que estariam os vivos? Voando pelos ares? Não. É o fim dos tempos das coisas difíceis, ruins, péssimas, fim do Satanás, que nunca mais ele pisará na terra. Então a gente tem que estar preparado. Preparado como? Fazer e obedecer como está na Bíblia. Agora, a Igreja Católica jamais aceita. Não a igreja, os dirigentes da igreja. Por que que não aceita? Por que que não poderia ser nos anos 60, 50 que eu conheci? Por quê? Porque teria que cumprir a palavra que está escrito. Mas, senhor, como é que não vão saber? Bom, haverá guerras, terremotos, fome, peste, pai contra o filho, filho contra o pai, sogra contra a sua nora. Isso é o começo do sofrimento. Mas não é por aí que aí vai chegar o fim. Primeiro, o evangelho tem que ser pregado no mundo inteiro, como nós sabemos, que foi o único João Paulo II, porque os outros papas não fizeram aquilo. E daí sim, aí se aproxima o final para toda a humanidade. Mas ainda não é a hora certa, diz ele. Está na Bíblia isso aí. Ainda não é a hora certa. Quando surgir o filho da perdição, então prepara-te, porque a hora está chegando, que é um escândalo, que agora é aceito homossexuais, mulher e marido divorciado, receber a Santa Hóstia. Aí que é o escândalo. Ai daquele que escandalizaram desses meus pequenininhos. Pequenininhos somos as pessoas que são escolhidas e que querem obedecer a Deus. Então vem escandalizar nós. Ei, no verão, enxerga aí com essa roupa que não está certo. Bota uma roupa, bota uma coisa aí no teu corpo. Fica debochando de nós. Como na igreja antes, nós se ajoelhávamos, o padre dizia, o bispo, agora ele quer se aparecer. Quer dizer que para dobrar o joelho para Jesus é para aparecer. Ele vai dobrar para o diabo. Aquele que falou, ele vai dobrar para o diabo, já está dobrando já. Todos dentro da igreja católica, todos que não dobram mais o joelho, a culpa muito mais será dos padres e do bispo. Porque era para ele dizer, na frente do Santíssimo Sacramento, dobre o teu joelho. Não, não dobre, ele diz. Então, aí a hora está chegando.
Mas antes da minha vinda, o Filho do Homem vai ter que ser rejeitado. Aí o que fizeram? Para obedecer o diabo, ele mandou que tirasse o sacrário do centro. Porque ele sabe que no centro é ele que é o dono do mundo, dono de tudo. Então, se tirou o Satanás, aliás, se tirou Jesus do centro, o Satanás tomou lugar. É bem fácil de entender. Se você vai na igreja católica, que está rezando a missa, você vai lá, o sacrário está lá no lado, está lá atrás. É porque o diabo ali é que está. Ele engana, ele fala pela boca da pessoa que ali tem o Santíssimo, não tem. E por que eu estou explicando isso? Por que estou explicando? Porque teria que vir um, como veio João na frente, e veio para explicar que o Filho do Homem já estava entre nós, e só ele, eu não sou digno nem desamarrar a sandália dele. Justamente também aconteceu comigo. Comigo aconteceu. Mas, já está querendo imitar São João. Aconteceu comigo. Gozado. Eu, na hora, falando com Jesus, eu não lembrei da mulher, não lembrei de filho, não lembrei da minha mãe que estava viva, não lembrei de nada. Lembrei dos padres. Para você ver como eu sou sincero. E não critico, e não falo. Só apenas aponto o grande erro. Eu disse, Jesus, querido, eu não entendo nada disso. Dá isso tudo para os padres, bispos. Eles sim, eles são estudados. Na mesma hora caiu sobre mim uma tristeza tão grande que eu pedi perdão, porque eu vi que eu falei errado. A gente não deve ser assim. Quando ele escolhe, a gente tem que dizer sim. Mas eu, por não conhecer nada, eu logo me lembrei dos padres, e os padres são contra mim. Você vê como é as coisas. Em todas as igrejas, ninguém... Pode qualquer um, se falar no meu nome, para eles é a pior coisa do mundo. Como se eu fosse o pior do que ainda o Satanás. Por quê? Porque da verdade eles não aceitam. Se fosse aceitar a verdade como está escrito na palavra viva de Deus, a Igreja Católica estaria no mesmo jeito como está aqui. Mas eles querem gente. Eles querem a casa cheia. Para quê? Casa cheia. Porque o dinheiro maldito é que faz perder a alma da pessoa. O dinheiro está acabando com a humanidade. E ninguém enxerga isso, parece que pouco enxergam essas coisas. O que é que acaba com a humanidade? O que é que acabou com esse cantor? E com tanto que vai acabar ainda. Ele não podia fazer 2 ou 3 shows. Não, é todo dia. Aquela ganância para ganhar dinheiro. E os outros, piedade. Onde é que está o pai? Onde é que estava esse Deus? Esse Deus deles é o Deus do dinheiro. Não é o Deus do Criador do céu e da terra. Então lamentam. Será que tinha tempo de assistir uma missa? Será que tinha tempo de rezar o terço? Eu não estou julgando quem quer que seja. Eu estou apenas a dizer que quando eu também, como artista, era todo sábado, todo domingo, virava às vezes. Eu quase nem tinha tempo. Mas eu era assim ainda. Eu vim tocar aqui nos Macacos, vim de Lambreta, você vê o sacrifício que eu fazia. E lá na missa eu disse para o dono do salão, eu vou em Camboriú a missa. Cansado. Eu não deixava. Podia ser a igreja mais longe que fosse. Eu participava da Santa Missa. E esses artistas têm tempo para participar de uma missa? Tem tempo de olhar a pobreza que estão morrendo de fome? Só se vê luxo. Luxo. E é isso aí que Jesus está na hora dele chegar e voltar, fazer uma limpeza. Porque para oferecer a Deus as coisas boas, é pouca gente que tem. Assim começou com Abel e Caim. Abel fazia tudo para agradar a Jesus. Caim, tão esganado que era, oferecia os pior para Deus e ainda com inveja de Abel matou. E agora é o que está acontecendo. E vai acontecer muito logo a volta de Jesus. Em nome da Santíssima Trindade, vocês aqui lá fora, com a permissão divina, eu vos abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José. Bom dia. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida,
Nossa Senhora Aparecida, dai-nos a bênção, ó Mãe querida. Nossa Senhora Aparecida.